Ora, na 2.1 diz assim, um átomo de silício, cujo símbolo químico é Si, apresenta o número atómico 14 e o número de massa 29. Na 2.1 pede para representar o símbolo químico do átomo com a indicação número atómico e número de massa. Ora, para representarmos o átomo de silício, portanto, o silício, símbolo químico é Si, e vamos indicar o número atómico, que temos aqui representado, portanto, que nós sabemos, indicado pela letra Z, o número atómico de 14. Ora, o número atómico, representa-se à esquerda e em baixo. Já o número de massa que temos aqui é 29, portanto, o número de massa que nós representamos pela letra A é igual a 29. E o número de massa nós representamos à esquerda e em cima do símbolo químico. Ora, só recordando, só fazendo aqui o recordar, o número atómico dá-me o número de prótons do átomo. Portanto, eu com esta informação aqui do número atómico, eu posso imediatamente representar um átomo, o seu núcleo, e posso afirmar que dentro do núcleo estão 14 prótons. Ora, se eu tenho 14 prótons, tratando-se de um átomo que é uma espécie neutra, então, à volta, distribuídos em níveis, vão estar 14 eletrões. Diz-me ainda a informação que eu tenho um número de massa de 29. Ora, se tenho 29, significa que dentro do núcleo eu tenho que ter 29 partículas. Eu sei que 14 já são prótons. Então, as restantes partículas serão os neutrões, as partículas neutras que fomentam a agregação dos prótons no núcleo. Ora, se 14 são as positivas e o total tem que dar 29, então eu tenho que ter 15 neutrões. Pois 14 mais 15 dá as 29 partículas. Ora, continuando então a resolver os exercícios, diz aqui na 2.2, o que representa o número atómico? Ora, o número atómico representa o número de prótons ou eletrões de um átomo. Depois, na 2.3, o que é que representa o número de massa? Ora, o número de massa representa o total de partículas que estão dentro do núcleo. Neste caso, desta espécie, são 29 partículas, 14 prótons e 15 neutrões. Portanto, podemos pôr representa o total de prótons e neutrões existentes no núcleo do átomo. Agora vou apagar aqui este átomo, que já não precisamos mais dele, por enquanto, e vamos então ver aqui o que é que nos pede a questão 2.4. Escreva um exemplo de um isótopo de um átomo dado. Ora, para ser isótopo do átomo de silício que foi dado, ele tem que apresentar o mesmo número atómico. Portanto, o silício tem que ser um átomo que apresente o mesmo número atómico, 14. Senão não é silício, portanto o número atómico caracteriza cada um dos elementos. O que é que tem que variar? Ele apresenta o mesmo número atómico, mas tem que ter diferente número de massa, ou seja, o número de prótons no núcleo vai ser exatamente o mesmo, 14 prótons no núcleo e 14 eletrões a girar nos níveis cá fora. O que é que vai variar? O total de partículas no núcleo. Portanto, por exemplo, podemos ter 30 partículas no núcleo, o que faz com que os neutrões já serão, para dar as 30, 16. Portanto, terei aqui 30 de número de massa. Reparem, o que variou de uma espécie, da espécie que nos é dada no exercício para o isótopo que eu escolhi, é o número de massa. Portanto, o número atómico é igual, o número de massa varia. Pede agora para nós escrevermos a distribuição ou configuração eletrónica do silício. Então, eu vou escrever aqui o seu número atómico, 14, e vou distribuir os eletrões em níveis. Lembrem-se, vou agora apagar aqui, vou agora pensar só em termos do átomo, dos seus 14
protões, agora não vou dar atenção aos neutrões, nós sabemos que eles estão lá, mas não vamos pensar nisso. Temos 14 protões, portanto agora temos 14 eletrões para distribuir em níveis. No nível 1 cabem 2 eletrões, cá está, no nível 1 que agora estou aqui a escrever a cor de rosa. No nível 2 vão caber 8 eletrões, portanto já vão 10 e o nível 2 está cheio. E no terceiro nível vão ficar, ora já vão 2 e 8, 10, 4 eletrões. Portanto, tenho aqui os 4 eletrões. Portanto, o terceiro nível não está. Portanto, este aqui é o nível 1. A roxo é o nível 2. E aqui a vermelho ficou o nível 3. Portanto, o nível 3 não está completamente cheio, mas tem eletrões. Ora, sendo assim, a distribuição eletrónica é 2 eletrões no nível 1, 8 eletrões no nível 2 e 4 eletrões no nível 3. E temos a distribuição, a configuração eletrónica do silício. Vamos então agora resolver a questão 2.6. Pergunta, qual é o nível de valência? Ora, o nível de valência é o último nível que tem eletrões. Ora, não é o nível 1, não é o nível 2, mas sim o nível 3. É o último nível que apresenta eletrões. Portanto, o nível de valência... O nível de valência é o nível 3. Pede agora no 2.7. Quantos eletrões de valência apresenta este átomo de silício? Ora, vamos ver quantos eletrões estão no nível de valência. Ora, o nível 3 é o nível de valência. Quantos eletrões estão nesse nível? Estão 4 eletrões. Portanto, encontram-se 4 eletrões de valência. Ou até seguindo aqui a própria frase, apresenta 4 eletrões de valência. Na 2.8, quantos níveis se encontram no cerne do átomo? Ora, o cerne é o interior do átomo. Ora, se nós formos ver, o nível de valência é o nível 3, portanto, aqui a vermelha é o nível de valência, portanto, este aqui é o nível de valência, é o último nível que apresenta eletrões. Os níveis interiores, que neste caso são o nível 1 e o nível 2, são os níveis de cerne. Portanto, o átomo apresenta 2 níveis no seu cerne. Podem pôr o nível 1 e o nível 2. Como se designam os níveis vazios? Ora, se pensarmos, o nível 1 tem eletrões e está cheio, o nível 2 tem eletrões e está cheio, o nível 4 tem 4 eletrões, não está cheio, mas tem eletrões. Portanto, temos aqui uma configuração no estado fundamental. Preenchimento primeiro do nível 1, depois do nível 2 e só depois do nível 3. Mas, o que é que acontece ao nível 4? Que há de ser maior que o nível 3. Tem algum eletrão? Não, o nível 4 está vazio. Então, a esses níveis nós chamamos de níveis virtuais. Portanto, chamam-se ou designam-se de níveis virtuais. E pronto, temos o exercício feito.